Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados seres de luz. Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Ocorre aqui na Rádio Número 1 das Mulheres. Comigo, Rose Rosendo, sua contadora, coach, mentora de negócio, que ajuda você a turbinar o seu negócio. Você que está aqui com a gente sabe que é possível a gente empreender sem romantismo, se tornar um empreendedor por oportunidade. E o Corre está aqui para isso, para ajudar você a cada vez mais alcançar o resultado que você merece. Vem com a gente, muito obrigada aí já pela sua companhia aqui, já ligado com a gente. Você aí de Minas Gerais, aqui ligado com a gente, de Baviera, também já está aqui ligado com a gente. Salvador, Bahia, minha terrinha aqui não pode faltar, aqui coladinho no Corre. A galera aí de Barcarena Nova, no Pará, obrigada aí pela companhia. Também São Paulo, aqui ligadinho com a gente. Temos ouvinte novo aqui hoje da Apulia, na Itália. Obrigada aí pela sua companhia. Você aí de Camaçari, Bahia, Rio de Janeiro, aqui ligado com a gente. Bem-vindos e bem-vindas. São exatamente 10h02 da manhã dessa quinta-feira, dia 13 de julho de 2023, e começa o seu programa O Corre. Venham com muita alegria, porque tem muita novidade hoje para você. E eu quero começar esse programa com uma mensagem para você. Vamos refletir um pouco. Os chefes empurram, os líderes puxam. Os chefes comandam, os líderes comunicam. Os chefes são mestres, os líderes maestros. Os chefes são os donos da voz mais alta, os líderes dos ouvidos mais aguçados. O chefe administra, o líder inova. O chefe é uma cópia, o líder é um original. O chefe mantém, o líder desenvolve. O chefe pergunta como e por quê. O líder pergunta o que e por quê. O chefe faz a coisa correta, o líder faz a coisa certa. O chefe obtém resultados através das pessoas. O líder desenvolve pessoas e grupos. Os chefes são obedientes, os líderes contestadores. Os chefes vestem a camisa da empresa, os líderes participam dos negócios da empresa. A gentileza dos líderes não está em obter conquistas pessoais, mas em liderar o talento de outras pessoas. É um autor desconhecido que eu peguei na internet. Muito obrigada aí por essa reflexão. E hoje o nosso tema é exatamente esse. Controle emocional é essencial para o sucesso empresarial. E controle emocional passa exatamente pela questão da liderança, da inteligência emocional, e esse é o nosso tema de hoje aqui no programa, e você não pode perder. E esse programa ele está recheado de muita música, você pode participar do nosso programa, mandando um WhatsApp para a gente aqui para a rádio, 319-308-5976, 319-8308-5976, falando para a gente, você já teve algum chefe que gritava, que descontrolava emocionalmente? Conta para a gente essa história, para que a gente possa iniciar esse bate-papo aqui. E faça como as nossas ouvintes lá do Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas e a Raíra Alves, que é aí do Corém Bahia, um abraço aí, aproveitando, mandando um abraço para todos os nossos colegas aí do Corém Bahia, enfermeiros da Bahia e do Brasil. Ela respondeu lá na caixinha dizendo o seguinte, a pergunta foi, qual emoção é mais difícil de você controlar? E ela respondeu que é a raiva. Pois é, a Raíra tem a dificuldade de controlar a raiva. E você que está aí nos ouvindo, qual é a sua maior dificuldade em controlar as suas emoções? Fala pra gente aí, você está participando de Camaçari, de São Paulo, você aí da Baviera, participa do nosso programa 319-308-5976, manda um WhatsApp pra gente dizendo qual a emoção é mais difícil de você controlar. E temos ainda o Corre da Semana, o Empreender com Saúde, tudo isso aqui no nosso programa hoje. Não sai daí, fica ligadinho e ligadinha, porque eu volto já já com o Corre da Semana e tem muita novidade aqui, não sai daí. E estamos de volta aqui no Corre da Semana, trazendo informações e um giro da economia do nosso país para você aí que é empreendedor, começar essa quinta-feira informado.
E o nosso primeiro giro de notícias é sobre dólar. Você que está aí, que compra para revender no exterior e compra para revender aqui no Brasil, o dólar está a R$ 4,80. Ou seja, para cada $1 americano, nós aqui precisamos de R$ 4,80 para poder comprá-lo, ok? Então, é um momento importante aí para quem compra, mas, como eu sempre digo, na balança comercial, sempre quando o dólar está baixo ou alto, alguém ganha e alguém perde. Então, quem vende não é um bom momento de venda, mas para quem compra é um excelente momento de compra, porque a grande maioria dos produtos são taxados em dólar, não é isso? Então, tá aí essa informação para você aí que é empreendedor, que é aí comercializa produtos importados, ok? E Brasil tem déficit de inflação, deflação. Sabe o que é deflação? Deflação é quando a inflação está abaixo. E em julho, os analistas aí trouxeram esses dados aí conforme o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Estatística, traz essa informação que em julho a taxa dos juros baixou. Isso deu-se graças aí a alguns produtos que tiveram quedas no valor, como combustíveis, que baixou 1,85%, foi aí a redução no valor aí da gasolina. Tivemos também uma queda no óleo, o óleo diesel também foi menos aí 6,68, o etanol menos 5,11, o gás veicular menos 2,77, a gasolina menos 1,14%. Essa variação de preços aí foi o que trouxe, ajudou, né, a reduzir aí os juros, e a gente teve esse momento aí de deflação no nosso país. Algumas coisas a gente já consegue perceber aí no mercado, né? Você que está aí ligado com a gente, conta pra gente se você já consegue perceber essa redução aí na inflação brasileira. Manda um WhatsApp pra gente, 319-308-5976. Você que está aí chegando de Santos, de Ubatuba, São Paulo, bem-vindos aqui. Participa do nosso programa, 319-308-5976. E a gente quer saber, você já está percebendo essa deflação aí no mercado, na hora que você vai no supermercado? Você já consegue perceber quanto de economia, né? A gente teve também uma redução aí no valor do óleo, né, de soja, né, que teve uma redução de 9%. Então, é possível a gente perceber alguns valores já aí quando vamos ao supermercado. Mas conta pra gente aí, eu quero ouvir a opinião de vocês aí que está ouvindo a gente. Alguns especialistas dizem que essa redução aí, né, essa deflação, pode ajudar a reduzir aí a taxa Selic, né, a meta aí do Banco Central, que está em 13,75% ao ano, já que há uma expectativa aí de redução aí a partir dessa deflação. O ganho real aí da poupança, você que está aí poupando, já começa aí a pensar aí a longo prazo, a taxa real da poupança está a 5% e pela primeira vez em 6 anos, né, ela passa a ter um ganho real aí nessa alíquota de 5%, comparada aí a outras opções de investimento, ok? O que a gente percebe aí nessa questão da inflação e a rentabilidade da poupança? Com essa rentabilidade de aproximada de 5,2% nos últimos 12 meses, né, que se encerrou em junho, quando foi feito aí o balanço, o melhor patamar desde agosto de 2007, aí na poupança, né? E a deflação do último mês impulsionou esse resultado. E a gente já falou dessa deflação há pouco instante, quando os clientes escolhem a poupança, né? O que acontece, né? O valor que o banco paga para você deixar o seu dinheiro guardado lá é definido por um conjunto de regras, né? Entre essas regras é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Caso a taxa Selic esteja acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 0,5% ao mês. Por exemplo, né? Se estiver igual ou abaixo de 8,5%, o rendimento da poupança será equivalente a 70% do valor da Selic. Aí a gente pergunta, mas Rose, alguns
clientes, né, mentorandos perguntam, aonde é melhor eu guardar o meu dinheiro? Numa poupança ou fazer algum investimento no CDB, no CDI? Tudo depende. Sempre na questão da economia, tudo depende. Depende da taxa de juros, depende do banco que você está tramitando. Então, o que é essa taxa de juros aí que o banco? A gente percebe que o CDI sempre acompanha a taxa Selic, que se encontra atualmente em 13,65%. Se um CDB, né, que é um depósito bancário, render 100% do CDI, que está em 13,75%, por exemplo, atualmente essa rentabilidade sua será de 13,65%. E aí, comparado aos 5% da poupança, ainda é mais vantajoso você fazer um investimento aí no CDI. Mas depende de quanto tempo você vai deixar esse dinheiro rendendo. Porque na taxa, no CDI, você tem um rendimento que pode ser taxado por imposto de renda. A poupança ela é isenta de imposto de renda e permite que o dinheiro seja resgatado a qualquer momento. Ela tem um grau de liquidez diário. Já nas aplicações em CDB e CDI, algumas têm a cobrança do imposto de renda e a maioria dessas aplicações você só pode resgatar na data do vencimento, a data que é cobrada. Se você resgatar antes, você vai perder dinheiro. Então, por isso, a resposta é sempre depende. Depende quanto tempo você quer deixar esse dinheiro investido, depende quanto tempo você quer resgatar esse dinheiro, para que você não pague muito imposto de renda e perca também na hora do resgate, tendo que resgatar antecipadamente. Uma outra informação boa aí para quem está buscando aí a casa própria. Quem está buscando aí realizar o sonho da casa própria. A Minha Casa Minha Vida, né? Teve aí, foi anunciado aí no mês passado, no dia 20 de julho, algumas mudanças aí para o programa para esse ano. O Conselho Fundador do o Conselho Curador do FGTS apontou aí algumas mudanças que foram trazidas pelo governo federal para o programa Minha Casa Minha Vida, que voltou a ter esse nome no atual governo agora, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e elas valem a partir do dia 7 de julho, ou seja, já estão valendo e vão impactar milhões de famílias no país. E as principais mudanças foram as seguintes: aumento no subsídio para aquisição de imóveis, a redução nos juros de financiamento imobiliário para famílias que recebem rendimento mensal inferior a R$ 2.000, aumento no valor do imóvel a ser comprado, né, que antes tinha um valor abaixo, pode ser até 350 mil, mas vale entender de que forma cada uma dessas alterações estão sendo feitas. Afinal, elas afetam nos beneficiários de maneira diferente. Então, tudo vai depender da sua faixa de rendimento familiar. Para a melhor compreensão, eu vou trazer aqui algumas informaçõezinhas. Na faixa 1, né, foi dividido em 3 faixas agora o programa. Na faixa 1, é para quem tem rendimento aí de até R$ 2.640 mensal. A faixa 2 vai para quem recebe de R$ 2.640,01 centavos até R$ 4.400 por mês. E a faixa 4 vai para quem aí recebe entre R$ 4.401 até R$ 8.000 ao mês. Então, e esses subsídios, eles vão alterando aí, definindo o valor para cada imóvel que você vai adquirir pela faixa, né? Também houve uma redução aí na taxa de juros, né, do financiamento para o beneficiário. Na faixa 1 e 2, houve uma diminuição. Para as famílias de renda de até de 2.000 até, elas caíram de 4,25% para 4% ao ano, a taxa de financiamento dos juros. Vale destacar que esse percentual é válido apenas para as regiões Norte e Nordeste. Nas regiões Sul e Sudeste, aí, a taxa ela varia, ela era antes 4,5% e passa para 4,25%. Também houve uma redução, certo? Então, essas foram algumas mudanças que nós tivemos aí no programa. Então, para saber um pouco mais, acesse o portal da Caixa Econômica Federal, veja lá todos os critérios para você realizar o sonho da casa própria.
E você que está aí nos ouvindo, participa do nosso programa. Faz como os nossos ouvintes, como os meus seguidores lá no meu perfil no YouTube, @RosendoContadora Coach, que deixa as suas dúvidas, as suas perguntas na caixinha que eu abro sempre. E na caixinha sobre questões emocionais, eu perguntei qual emoção é mais difícil de você controlar. E a Nathalie Nascimento Monteiro, quero mandar um abraço aí para a Nathalie, toda a família Nascimento de Taperoá. Ela disse o seguinte, que a emoção mais difícil para ela controlar é o medo, porque ele paralisa. E você que está aí nos ouvindo, participa do nosso programa 319-8308-5976, 319-308-5976 e me diz, qual emoção é mais difícil de você controlar? Participa do nosso programa, fica ligadinho e ligadinha. Você que está aí chegando de Camaçari, Bahia, bem-vindo ao nosso programa. Você de Ubatuba, São Paulo. A Camila, olha, a Camila está participando aqui. A Camila de Belo Horizonte diz assim, eu não consigo controlar a raiva. E a Aridna, do Rio, tem problemas com ansiedade. Olha, gente, é importante. Quero aí agradecer a participação da Camila e da Ariadna. Então, a Camila disse que é difícil para ela controlar a raiva. E a Ariadna, que é difícil para ela, tem problemas com a ansiedade. E você, que está aí nos ouvindo, participa do nosso programa, faz como a Camila e a Ariadna. Então, meninas, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e dar algumas dicas. Não sai daí, fica ligadinho que eu volto já já. Estamos de volta em mais um bloco aqui do nosso programa e o nosso tema de hoje é exatamente o controle emocional essencial para o sucesso empresarial. Você que está aí nos ouvindo, já teve aquele chefe descontrolado que grita, que bate na mesa, que perde as estribeiras? Conta pra gente uma história dessa. Manda um WhatsApp pra gente, 319-308-5976. E é isso que a gente vai falar sobre hoje, sobre a questão do controle emocional. Acredito que você já deve ter ouvido falar muito de inteligência emocional. Esse termo está sendo aí genericamente falado, é um termo trazido aí pelo pesquisador Daniel Goleman, que fala muito sobre a questão da inteligência emocional e saber sobre. É fundamental a gente saber como controlar as nossas emoções para atravessar momentos de crise. E o Daniel Goleman, ele nos diz uma coisa, que nós temos duas mentes, uma mente que pensa e uma mente que sente. E a gente precisa equilibrar essas duas mentes. E é exatamente nesses momentos que muitas vezes os empreendedores se perdem. E quantas vezes você que está aí nos ouvindo teve aquele chefe tóxico, aquela pessoa que perde as estribeiras, que é instável, que hoje ele está bem, amanhã ele não está bem, aquela pessoa grosseira, eles são severos, são narcisistas. Os líderes nocivos para a sua equipe podem apresentar características diversas. Seu único ponto em comum decorre da falta de inteligência emocional. Não se dar conta disso que está fazendo mal para a sua equipe, nem para si mesmo. O líder tóxico tem algumas desordens primárias que o impede de enxergar o outro, ele só consegue ver ele mesmo. Em geral, tem uma baixa autoestima ou uma necessidade de controle para se sentir minimamente estruturado. Estabilidade é o que ele gosta. Além de diversas questões inconscientes que podem ter relação com a sua infância e que são expressas de uma forma que machuca o outro. E, por incrível que pareça, às vezes a pessoa não se dá conta disso. É tão naturalizado, ele leva as formas emocionais de como lidar internamente dentro do seu seio familiar para o ambiente de trabalho, e ele torna esse ambiente de trabalho tóxico. Você que está nos ouvindo, já teve um chefe tóxico? Manda um WhatsApp para a gente, 319-308-5976. Conta essa sua experiência que a gente vai aqui bater esse papo, ok? Para falar um pouquinho mais sobre isso, você que está aí empreendendo, você que já é empresário, você está começando a empreender agora,
O empreendedor precisa aprender a lidar com situações de crise o tempo todo. E a gente precisa, e isso vocês trouxeram muito aqui, né? Os ouvintes que já participaram, tanto aqui no WhatsApp da rádio, no 319-308-5976, quanto no meu Instagram, já falaram muito de como é difícil dominar a raiva, a ansiedade e o medo. Essas são as emoções mais comuns que as pessoas têm dificuldade de controle. Por isso, um bom gestor, um bom líder, o dono de uma empresa, ele precisa saber gerenciar essas emoções. Rose, mas é fácil fazer isso? Afinal, quanto mais uma habilidade estiver desenvolvida, maior será a tendência do negócio crescer de maneira sustentável. Quantas empresas pagam indenizações trabalhistas por conta de assédio, por conta de descontrole emocional de chefes tóxicos? E olhe quantas empresas podem evitar de questões trabalhistas, de despesas trabalhistas com processos judiciais, se ela tiver, em vez de ter um chefe tóxico, ela tiver um líder que agrega, que tenha controle emocional, que integre a equipe. Olha a grande diferença. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui hoje no nosso programa. Quer saber mais aí como que você pode melhorar essa sua inteligência emocional? Uma coisa, eu digo para vocês, busquem o autoconhecimento todos os dias. É preciso a gente se conhecer, saber quem é, né? E a Cláudia, que está aqui com a gente participando do nosso programa, de São Paulo, disse que tinha um chefe que era muito nervoso. E que ele batia na mesa, gritava, chamava atenção na frente dos outros, e depois que fazia e acontecia, passavam uns 10 minutos, ficava como se nada tivesse acontecido. Pois é, Cláudia, esse é o verdadeiro chefe tóxico, desequilibrado emocionalmente, sem nenhuma inteligência emocional, e que, em vez de agregar a equipe, ele desagrega a equipe. E se você for ver ainda hoje a realidade desses chefes, essa empresa, com certeza, ela perde produtividade, ela perde lucratividade, porque ela vai ter que o tempo todo estar enfrentando, gerindo conflitos, porque os conflitos que acontecem dentro das organizações nascem a partir dos processos de falta de inteligência emocional dos líderes e que vão passando para a sua equipe, porque a equipe é o reflexo do líder. Né? Então, Cláudia, muito bom e obrigada aí por você compartilhar essa sua história. E assim como você, Cláudia, tantos outros ouvintes, né, que não quiseram participar ou que ainda podem participar, podem contar histórias semelhantes, porque as organizações precisam cada vez mais investir em formação de líderes. E é importante para a gente que está dentro das organizações também buscar essa formação, buscar esse entendimento. E como eu estava falando, o autoconhecimento é o primeiro passo. É o primeiro passo para você, cada dia mais, buscar esse equilíbrio emocional. Porque o que são essas emoções, na verdade? As emoções são reações imediatas a um estímulo emocional. Isso, elas estão relacionadas a alguma coisa que mexeu com você, podendo provocar uma sensação agradável ou desagradável. A inteligência emocional, por sua vez, se traduz na possibilidade de o ser humano entender e aprender e entender a lidar com as próprias emoções e utilizá-las em benefício próprio. Porque quando a gente está utilizando bem as nossas emoções, a gente não vai estar ajudando o outro apenas, a gente vai estar se ajudando. Então, quando você perceber que você vai desequilibrar emocionalmente, que algo vai tirar você do sério, respira. Porque quando a gente entra na zona, né, da, da raiva, da zona da ira, a gente deixa de respirar. E quando a gente deixa de respirar, a gente deixa de oxigenar o nosso cérebro. Consequentemente, a gente deixa de pensar. E a gente começa a agir sem pensar. E olha o que Daniel Goleman nos disse, que eu falei no início deste bloco, nós temos dois cérebros, o cérebro que pensa e o cérebro que sente. Equilíbrio emocional é equilibrar esses dois cérebros, mente, coração, razão. E aí sim, a gente vai tratar a situação de forma equilibrada,
né? Muitas vezes um problema que para um determinado chefe, uma determinada pessoa é um gigante, para o outro pode ser algo pequeno, que ele consegue resolver com o diálogo, né? Consegue resolver com uma integração da equipe, né? Tudo isso é possível. Então, é preciso a gente conhecer essas emoções, é preciso a gente entender quem nós somos, o que nos mexe, o que nos desequilibra, né? E a grande parte das pessoas não sabe reconhecer suas próprias emoções. E às vezes as pessoas têm isso, né? As pessoas querem neutralizar as emoções. Gente, as emoções, elas são inerentes. Por mais que a gente queira tirar o medo da nossa vida, o medo sempre vai existir, porque ele é uma autodefesa nossa. Então, é entender por que eu estou com medo? Por que esse medo está me dominando? Será que eu posso reagir ao medo? E aí eu vou me perguntar. Sempre quando você estiver passando por alguma situação de pressão, que você vai perceber que vai descontrolar emocionalmente, faça a pergunta para você mesmo. Por quê? Por que eu estou sentindo isso? Por que essa reação da pessoa me incomodou tanto? Então, assim, que no momento que você pergunta, você vai fazer o seu cérebro refletir, pensar, e você vai encontrar as respostas e não vai agir por impulso, algo que você depois possa até se arrepender, né, de ter dito, de ter falado, de ter se comportado daquela forma. Então, é preciso a gente ter clareza dessas nossas emoções, para que ela não cause danos devastadores na nossa vida, e muitas pessoas estão perdendo emprego por conta de falta de inteligência emocional. Porque hoje as empresas elas estão admitindo, né, pela capacidade técnica e demitindo pela falta de inteligência emocional. Então, é importante a gente pensar nisso, a gente aprender a lidar com essas nossas emoções para não sermos aí prejudicados pelos nossos próprios comportamentos. Quando não se tem clareza e entendimento de como estamos nos sentindo, podemos perder o controle da assertividade das decisões, que é uma outra coisa importante, né? Quando a gente não tem o autoconhecimento, quando a gente não tem uma inteligência emocional aguçada, a gente toma decisões errônicas na nossa vida. E muitas vezes essas situações conflituosas, as situações de dificuldade da nossa vida, elas surgem por falta de decisões assertivas. E a gente toma decisões erradas porque a gente age pelo impulso. A gente não age com inteligência emocional, a gente age pelo impulso. A gente vai respondendo a primeira coisa. Então, assim, a inteligência emocional vai fazer a gente parar, pensar, refletir. E, Rose, é fácil isso? Não, não é fácil. E porque eu já fui uma pessoa extremamente descontrolada emocionalmente, né? Ou eu chorava diante de uma situação de conflito, de uma situação de pressão, ou eu explodia. Então, assim, o autoconhecimento, a formação no processo de coach e um processo de coach me ajudou muito a me autoconhecer e aprender a identificar quais são as emoções, né, que é aquilo que algumas de vocês aqui participaram, dizendo qual é a emoção que você tem mais dificuldade de controlar. Então, identificar isso é importante. Eu tenho dificuldade de controlar a raiva. Pronto, eu já identifiquei isso. Agora, o que eu posso fazer para melhorar isso? Eu tenho dificuldade de controlar o medo. E o que eu posso fazer para controlar melhor esse medo? Então, o medo é algo que você tem que enfrentar ele. Então, para viver uma vida criativa, a gente precisa aprender a perder o medo de errar. Vá, arrisque, vá com medo mesmo, mas vá com medo de forma... pensando sempre de forma estratégica, né? Sem meter aí os pés pelas mãos, como a gente diz no popular, ok? Então, a gente está aqui batendo um papo sobre como que a inteligência emocional, como as emoções podem ajudar você a ter mais sucesso no seu negócio. E no próximo bloco, eu vou falar para você que é empreendedor, que precisa aprender a controlar as emoções, e eu vou falar as principais causas de doença causada pela falta de controle emocional. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta aqui no Empreender com Saúde. A gente está falando nesse programa de hoje sobre controle emocional, é essencial para o sucesso empresarial.
E eu pergunto para você, assim como eu perguntei para os meus seguidores lá no meu Instagram, no @rosendocontadoracoach, qual emoção é mais difícil de você controlar? E a Marjorie, a doutora Marjorie Mendonça, que já esteve com a gente aqui no Corre, ela falou o seguinte, que a emoção que ela mais tem dificuldade de controlar é a ansiedade. Assim também como algumas ouvintes já participaram aqui, disseram que a ansiedade, né, é difícil de controlar. Por que o empreendedor precisa controlar as emoções? O empreendedor, ele deve sempre controlar seus impulsos e equilibrar suas emoções. Isso vai ajudá-lo a tornar-se mais resiliente, a suportar as adversidades e os imprevistos da vida, principalmente no início aí do seu negócio, na sua carreira. Dessa forma, a inteligência emocional é uma das habilidades indispensáveis ao sucesso empresarial. E a inteligência emocional nos negócios, ela pode ajudar a você, além de um equilíbrio, você buscar sempre esse controle dos impulsos, das emoções, ele vai ajudar você a desenvolver essas habilidades de empresariais para alcançar esse sucesso de forma mais racional. Você vai aprender também a manter o foco, ser mais resolutivo diante das questões conflituosas. O controle das emoções vai ajudar a manter o ambiente de trabalho mais produtivo, possibilitando que todos estejam engajados de forma colaborativa, a fim de alcançar o resultado desejado da sua empresa, do seu negócio. E um ambiente tóxico, um ambiente conduzido por um líder que não tem controle emocional, ele vai trazer várias consequências para a saúde, tanto financeira da empresa, quanto a saúde dos seus colaboradores. E eu vou falar para vocês 7 doenças causadas por estresse em ambiente de trabalho que surgem a partir dessa falta de inteligência emocional dos líderes. Uma delas é a insônia. A insônia é uma das principais doenças causadas pelo estresse e que em ambiente de trabalho ele acumula um acúmulo de tarefa, carga excessiva de horário de trabalho. Nesse ambiente de trabalho, o indivíduo vai se tornando extremamente estressado, né? E perde a qualidade do sono. Então, a insônia é o primeiro sinal aí de que alguma coisa está errada. Uma síndrome que vem ganhando aí cada vez mais espaço, né? É causado por esse acúmulo de questões emocionais de um líder tóxico, de um ambiente de trabalho tóxico, com muita cobrança, com muita exigência, que é a síndrome de burnout. Já ouvimos falar muito dessa síndrome, mas, na verdade, o que é ela? Caso essa doença, ela consiste em um esgotamento generalizado. Em outras palavras, o indivíduo fica física e emocionalmente desgastado, sem conseguir realizar suas tarefas, habilidades ou se relacionar de forma saudável com os outros. Então, é uma outra doença causada em um ambiente onde o líder não tem o controle emocional. Outra doença é a síndrome do pânico. Olha, a pessoa começa a ter pânico quando o chefe diz assim, vem aqui na minha sala. Você já começa a entrar em pânico, o medo já toma conta de você. E a síndrome do pânico, ela é uma doença causada pelo estresse no ambiente de trabalho. Considerada um transtorno de ansiedade, essa condição faz com que o indivíduo sofra ataques de pânico, que são caracterizados como momentos de extremo medo, sem qualquer razão aparente. Basta o chefe dizer, vem aqui na minha sala. Já causa um descontrole hormonal, psicológico, um pânico, um medo incontrolável. Outra doença causada em ambientes de trabalho com líderes tóxicos é a depressão. Todo mundo já ouviu falar em depressão, né? E a gente conhece, né, sempre alguém que já teve ou que tem, né, considerada como o mal do século. Essa complicação acontece principalmente por conta de alterações hormonais, que é uma consequência. Olha, vem lá, o estresse, síndrome do burnout, pânico, depressão, olha como é uma sequência, né?
Explicamos, né? Aí o corticoide é a substância responsável pelo controle do estresse no nosso corpo, e ele vai descontrolando, né? E a pessoa vai entrando em processo de depressão, perdendo a alegria, o gosto pela vida, vai perdendo o ânimo de acordar todos os dias para ir para aquele trabalho. Então, a depressão. E o quinto aí é os transtornos alimentares, né? Pessoas que começam a entrar no processo de compulsão alimentar diante de situações de pressão que está sofrendo no ambiente de trabalho. Ao viver situações muito estressantes, o profissional pode desenvolver distúrbios alimentares gravíssimos, chegando a ter a anorexia ou bulimia. Então, é um outro tipo de doença causada aí pela falta de equilíbrio emocional do líder, do chefe, dentro das empresas. O sexto seria problemas cardiovasculares. Pessoas começam a desencadear problemas de pressão alta, né? Problemas aí cardiovasculares, o fechamento aí das artérias, o coração, a pessoa passa a ter taquicardia diante da situação de pressão dentro do ambiente de trabalho, ok? E o outro é problemas de pele. Quantos colegas você já viu ter problemas de pele? Queda de cabelo, acne em excessivo, seborreia, pele ficar vermelha, é reação do corpo diante de um processo de alto estresse vivenciado no ambiente de trabalho a partir de uma liderança tóxica, ok? Então, essas são algumas dicas e algumas doenças para que a gente possa pensar um pouco. Que tipo de líder eu quero ser? Que tipo de empresário, que tipo de empreendedor eu quero ser? Um líder que inspira, um líder que agrega, um líder que motiva, ou eu quero ser aquele chefe que deixa um ambiente tóxico, que adoece as pessoas que estão ao seu redor e que trabalham com você? Então, líderes que buscam o controle emocional, a inteligência emocional, eles terão mais sucesso empresarial. As suas empresas irão lucrar mais, porque as pessoas estarão trabalhando com mais engajamento, terá mais produtividade, o ambiente de trabalho é mais saudável, ok? Então, essas foram algumas doenças para que a gente possa pensar e empreender com saúde, porque, afinal de contas, a gente precisa chegar ao topo do sucesso dos nossos negócios com qualidade de vida, com saúde, né? Então, fica a dica. E falando em dica, eu quero aí dar uma dica para a galera aí de Paulo Afonso, na Bahia, que está acontecendo o Corém Vai Até Você, o Capacita Corém, na verdade, né? É um projeto do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Um abraço aí para a nossa presidente Gisele Paixão, que está na estrada aí, indo para as regiões aí, para os capacitas. Hoje está acontecendo o Capacita Corém, que é o atendimento pré-hospitalar humanizado, direcionado à infra-hospitalar em Paulo Afonso. É um evento gratuito, então aí você de Paulo Afonso, acessa aí o site do Corém Bahia, @corém.bahia, veja aí a programação. Também amanhã vai estar acontecendo em Jeremoabo, o Capacita Corém, com o tema Registros de Enfermagem, Importância e Fundamentação Legal. Aí você de Jeremoabo, também aí acessa o Instagram do Corém, tem o link de inscrição, e também tem o Capacita Corém, que é o serviço onde o Corém vai levar para os profissionais a atualização para a emissão de carteira. Então, é o Corém indo até aonde os profissionais estão. Em Santa Maria da Vitória, né? Aí, hoje, em Santa Maria da Vitória, horário aí para você poder aproveitar que o Corém na sua cidade para regularizar a sua vida junto ao Corém. E o Corém também vai até você, está aí na cidade de Cocos, né, que vai fazer entrega de carteira que foram realizadas na semana passada, tanto em Cocos quanto em Santa Maria da Vitória, ok? Então, você que é enfermeiro, você que está aí no dia a dia, busca mais informações, tanto no site do Corém Bahia, @corém.bahia, quanto no COFEM, Conselho Federal de Enfermagem. A gente sabe que os enfermeiros estão aí na luta para a implantação do piso, mas é preciso a gente buscar cada vez mais conhecimento, e todo o sistema COFEM Corens tem várias capacitações gratuitas para os enfermeiros e profissionais de enfermagem, técnicos e auxiliares, ok? Fica a dica, não saiam daí, que eu volto já já. A gente vai dar agora algumas dicas para que você
Empreendedor, você profissional que está aí nos ouvindo, ligadinho no nosso programa, que pode participar, mandando um WhatsApp 319-308-5976, possa aprender a controlar as suas emoções. E aí eu vou dar algumas dicasinhas para você aí, empreendedor, aprender a controlar mais as suas emoções. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta no Corre, aonde o nosso tema hoje é controle emocional é essencial para o sucesso empresarial. E eu vou deixar aqui algumas dicas para você, empreendedor, empreendedora, profissional, porque inteligência emocional é algo que a gente precisa tanto nos negócios quanto na nossa carreira, para você aí cada vez mais turbinar o seu negócio, turbinar a sua carreira. Como que a gente pode desenvolver essa inteligência emocional? Para situações fora do ambiente de trabalho, em qualquer momento. Diga o que sente. Sabe o popular EDR, né? A DR. A discussão de relacionamento, mais aí no ambiente de trabalho, os conflitos, eles precisam ser dialogados. Fale o que você sente. Então, assim, não leve para o ambiente de trabalho problemas familiares. Busque sempre o diálogo nesse ambiente de trabalho, nas suas relações. É importante falar o que sente, pois colocar para fora e se expressar indicará o que está envolvido em toda a situação, além de fazer bem para você. Não é você ficar guardando, remoendo, falando para uma terceira pessoa que vai entender de forma errada, que vai depois passar de forma errada. Então, chama, faz aquela DR com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, sabe? E sana o problema ali. Terapia. Terapia é uma das melhores formas e pode ajudar você a equilibrar essas emoções. Poder desabafar e contar tudo sobre a situação a um profissional da área, vai ajudar você cada vez mais a melhorar, entender as situações, buscar as soluções. As conversas ainda ajudarão no autoconhecimento, importante ferramenta já abordada, que eu já falei aqui para vocês, para o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento emocional, da inteligência emocional, é o autoconhecimento, ok? E entender uma coisa, aquela coisa da utopia, ser feliz. Sim, todo mundo quer ser feliz, mas ninguém é feliz 24 horas por dia, porque sempre vai ter diversidade na nossa vida, sempre vai ter situações conflituosas que a gente vai precisar resolver. Então, pode soar estranho eu falar isso, mas é verdade. Ninguém é feliz 24 horas, né? 7 dias da semana, 366 dias no ano. Então, a vida, ela é feita de momentos, né? Permita-se entender isso, saber lidar com as situações que não for boa, que forem conflituosas, saber lidar com o outro, porque ninguém é igual a você. Muitas vezes as pessoas sofrem porque quer que o outro seja igual a ela. Cada pessoa é cada pessoa vai reagir diferente diante de determinadas situações de conflitos, diante de uma situação que vai lhe causar aí uma situação adversa, sob pressão, vai reagir diante de uma situação sob pressão. Então, cada momento é único, cada pessoa é única, não queira tornar o outro igual a você. Permita que viver um dia de cada vez, seja feliz e agradeça por cada momento de sua vida, né? Tanto os bons quanto os ruins. Aprofunde mais sobre esse tema, busque ler livros, tem vários livros maravilhosos. Tem o livro de Daniel Goleman, que é Inteligência Emocional, que é muito bom. Que eu deixo referência. Sobre liderança, eu deixo para vocês a referência de um livro que eu sou coautora, que é Líderes Incríveis do Século XXI. É um livro que reúne coautores do Brasil inteiro falando sobre liderança. E no capítulo, né, que eu tenho nesse livro eu tenho um capítulo, eu falo de líder que inspira. E eu conto a minha história, de como que eu, uma pessoa extremamente autoritária, extremamente dominadora, com perfil dominador, executora, me tornei uma líder que inspira. Então, é possível, a partir do autoconhecimento. Então, busquem ler mais sobre o tema, conhecer mais sobre esse tema, e busquem também meditação. Gente, a meditação, ela ajuda a gente a estar no estado presente, a se reencontrar, a equilibrar a respiração, e toda vez que você estiver diante de um momento conflituoso,
estiver sobre pressão, busque a meditação. Respire. Peça, olha, licença, eu vou ali e volto já já. Peça para ir no banheiro. Aí lá você respira. Conta até 10, se não der, conta até 100. Bebe uma água e volta. Faz esse teste e depois me conta como você se sentiu. Qual foi o resultado. Então, isso tem a ver com autoconhecimento. Isso vai fazer bem para você e você vai sim se tornar um líder, um grande líder, e o seu negócio, a sua carreira vai turbinar cada dia mais, ok? Quero muito agradecer a todos vocês que participaram do nosso programa. Estamos chegando ao finalzinho. Então, vocês já sabem, né? Toda quinta-feira, às 10 horas, tem um compromisso aqui comigo na Rádio Número 1 das Mulheres. É só colocar o celular para despertar e vem para cá curtir o Corre Comigo, Rose Rosendo, na Rádio Número 1 das Mulheres. Muito obrigada à companhia de todos vocês. Gratidão a Deus, aos meus guias e mentores espirituais, a toda espiritualidade pela oportunidade que eu tenho de me comunicar com vocês que estão aí do outro lado. Querem continuar batendo papo comigo? Já sabem de me encontrar lá no meu Instagram, @RosendoContadoraCoach. Quer ver os programas anteriores? Vai lá no YouTube, no perfil, na página, né? Da Rádio da Voz Delas e ver os programas anteriores. Muito obrigada aí a Camila de BH, que participou do nosso programa, a Ariadna também, que participou do nosso programa. Participem sempre do nosso programa, é um prazer ter vocês aqui. A Cláudia de São Paulo, muito obrigada. Obrigada a toda a minha equipe do Grupo Rosendo pelo apoio e suporte. Obrigada a Cris, CEO da nossa rádio, e a Carlinha, que está aqui dando suporte técnico para que esse programa chegue a você com a qualidade que chega. Gratidão a todos vocês. Beijo no coração e até a próxima quinta.